Meu nome é Maricela, tenho 66 anos e o que vou contar mudou minha vida para sempre. O funeral do meu marido, Ernesto, foi o dia mais silencioso da minha existência. Ali, ao lado do seu caixão, recebi uma mensagem de um número desconhecido que gelou meu sangue. Estou vivo, não sou eu no caixão. Respondi tremendo. Quem é você? A resposta me deixou sem fôlego. Não posso dizer. Eles estão observando. Não confie nos nossos filhos. Aquele momento partiu minha alma em duas. Meu mundo desabou quando vi César e Heitor, meus próprios filhos, parados ao lado do caixão com expressões estranhamente calmas. Algo não se encaixava. As lágrimas deles pareciam forçadas. Os abraços, frios como gelo. Durante 42 anos, Ernesto foi meu companheiro, meu refúgio, minha razão de viver. Eu o conheci quando tinha 24 anos, na pequena cidade de São João do Oeste, onde ambos crescemos entre ruas de terra e sonhos modestos. Eu trabalhava fazendo faxina para sustentar minha mãe doente, enquanto Ernesto consertava bicicletas numa pequena oficina que herdou do pai. Éramos pobres, mas felizes. Tínhamos algo que o dinheiro não pode comprar: amor de verdade. Lembro da primeira vez que ele falou comigo. Era uma terça-feira de manhã. Eu caminhava para a feira com meu vestido verde desbotado e meus sapatos gastos. Ele saiu da oficina com as mãos sujas de graxa e sorriu com aquela timidez que me fez apaixonar na hora. Bom dia, Maricela, ele disse com a voz suave. Precisa que eu dê uma olhada na sua bicicleta? Eu nem tinha bicicleta, mas inventei uma desculpa só para falar com ele. Essa conversa se transformou em encontros debaixo da mangueira na Praça Central, depois em promessas de amor eterno e, finalmente, em um casamento simples, mas cheio de esperança. Os primeiros anos foram difíceis. Morávamos numa casinha de 2 cômodos com telhado de zinco. Quando chovia, colocávamos panelas pela casa para recolher as goteiras, mas éramos felizes. Ernesto trabalhava de sol a sol na sua oficina. Eu costurava roupas para as senhoras da cidade. Quando César nasceu, achei que meu coração ia explodir de tanta felicidade. Era um bebê lindo, com os olhos grandes do pai e o meu sorriso. 2 anos depois, veio o Heitor, igualmente perfeito. Eu os criei com todo o amor do mundo, sacrificando minhas próprias necessidades por eles. Ernesto era um pai maravilhoso. Ele os levava para pescar no rio aos domingos, ensinava-os a consertar as coisas com as próprias mãos, contava histórias antes de dormir. Eu os alimentava, os vestia, os consolava quando choravam. Éramos uma família unida, ou assim eu pensava. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. César, o mais velho, sempre foi ambicioso. Desde criança, ele perguntava por que morávamos de forma tão modesta, por que não tínhamos um carro como as outras famílias. Heitor o seguia em tudo, como sempre fez. Quando César completou 18 anos, Ernesto lhe ofereceu um trabalho na oficina, mas ele rejeitou com desprezo. Não quero sujar minhas mãos como você, pai. Eu vou ser alguém importante. Aquelas palavras feriram Ernesto profundamente, embora ele nunca tenha me dito. Eu o via à noite, sentado no quintal, olhando as estrelas com tristeza. Seu filho tinha rejeitado não apenas seu trabalho, mas todo o seu modo de vida. Os anos se passaram e, surpreendentemente, César conseguiu se destacar no mundo dos negócios. Arranjou um emprego numa empresa imobiliária na capital, Rio de Janeiro. Heitor o seguiu pouco depois. Ambos começaram a ganhar dinheiro, muito mais do que Ernesto e eu tínhamos visto na vida. No começo, me senti orgulhosa. Meus filhos tinham alcançado o que nós nunca pudemos: sair da pobreza, ter uma vida melhor. Mas aos poucos essa alegria se transformou em tristeza. As visitas se tornaram menos frequentes. As ligações, mais curtas, quando vinham nos ver, chegavam em carros de luxo, vestidos com ternos caros, falando de investimentos e imóveis. Olhavam para nós com uma estranha mistura de pena e vergonha. Mãe, César me disse durante uma de suas visitas esporádicas, vocês deveriam se mudar para um lugar melhor. Essa casa está caindo aos pedaços. Ele tinha razão, mas aquela casa guardava todas as nossas memórias. Foi ali que criamos nossos filhos, onde compartilhamos milhares de refeições, onde envelhecemos juntos. Não era luxuosa, mas era nosso lar. Ernesto, sempre sábio, me dizia:
Maricela, o dinheiro mudou nossos filhos. Não somos mais suficientes para eles. Eu resisti em acreditar. Continuava a justificar suas ausências, suas ligações breves, suas promessas não cumpridas. Estão ocupados construindo suas vidas. Repetia para mim mesma. Um dia voltarão a ser os meninos carinhosos que criamos. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que Ernesto tinha razão. Tínhamos perdido nossos filhos muito antes de eu perder meu marido. Só não sabia quão estranhos eles se tornaram. A mudança mais drástica veio quando César se casou com Yasmin, uma mulher da capital que nunca escondeu seu desprezo pelo nosso estilo de vida simples. A primeira vez que ela a trouxe para casa, Yasmin chegou com sapatos de salto alto que afundavam em nosso chão de terra batida, um vestido vermelho elegante que parecia mais caro do que tudo o que eu já havia usado na vida. Muito prazer, ela me disse com um sorriso forçado, estendendo apenas a ponta dos dedos para me cumprimentar. Seus olhos percorreram nossa humilde casa com uma expressão que não consegui decifrar, mas que me fez sentir pequena. Durante o jantar, Yasmin mal tocou na comida que eu tinha preparado com tanto carinho. Ela mexia os feijões no prato, cortava pequenos pedaços de frango, mas quase não comia nada. César parecia nervoso, se desculpando constantemente por coisas que nunca o tinham envergonhado antes. Da próxima vez, a gente os convida para um restaurante. Ele sussurrou para Yasmin, pensando que eu não estava ouvindo. Mas eu ouvi. Cada palavra se cravou no meu coração como uma faca. Heitor, por sua vez, continuou solteiro, mas adotou a mesma atitude distante do irmão. Suas visitas se limitavam a ocasiões especiais e, mesmo assim, ele sempre parecia ter pressa para ir embora. Falava ao celular o tempo todo, fechando negócios, mesmo durante nossas conversas. Mãe, eu tenho que ir. Ele sempre me dizia antes da hora. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Os almoços de domingo em família se tornaram uma lembrança distante. Os natais se tornaram frios e protocolares. Meus filhos traziam presentes caros de que não precisávamos. Ficavam por 2 ou 3 horas e iam embora com alívio evidente. Ernesto e eu envelhecíamos sozinhos, consolando um ao outro. Ele continuava trabalhando na sua oficina, embora suas mãos já não tivessem a mesma força de antes. Eu continuava com minhas costuras, mas meus olhos já não eram os mesmos. Nos virávamos com nossas poucas rendas, orgulhosos de não pedir nada aos nossos filhos bem-sucedidos. Sabe o que é mais triste, Maricela? Ernesto me perguntou uma noite enquanto tomávamos café no quintal. Não é o dinheiro que eles têm, é o fato de que o dinheiro os fez acreditar que somos menos importantes. Ele tinha razão, como sempre. Meus filhos não tinham apenas mudado financeiramente, eles tinham mudado seus corações. Não éramos mais seus pais queridos, éramos uma lembrança incômoda de um passado que eles queriam esquecer. As coisas pioraram quando César comprou uma casa de R$200 mil em um bairro exclusivo da capital. Heitor fez o mesmo pouco depois, investindo em um apartamento de luxo que custou R$150 mil. De repente, nossos filhos eram proprietários de fortunas que não podíamos nem imaginar. Vocês deveriam vender esta casa e se mudar para uma casa de repouso, sugeriu Yasmin durante uma de suas raras visitas. Tem lugares muito bonitos para pessoas da idade de vocês. Ficariam mais confortáveis. A palavra asilo me atingiu como um tapa. Uma casa de repouso. Depois de 40 anos construindo nosso lar, depois de criar esses filhos com tanto amor, eles queriam nos mandar para uma casa de repouso. Não precisamos de casa de repouso, respondeu Ernesto com a dignidade que sempre o caracterizou. Estamos bem aqui na nossa casa. Mas eu vi aí a expressão nos rostos de César e Heitor. Eles apoiavam a ideia de Yasmin. Para eles, éramos um fardo, um problema a ser resolvido da forma mais conveniente. Foi então que as sugestões se tornaram mais diretas. César chegou um dia com os papéis nas mãos, documentos que tinha preparado sem nos consultar. Pai, mãe, ele disse com aquele sorriso falso que tinha aperfeiçoado. Estive pensando no futuro de vocês. Esta casa vale no máximo R$500 mil. Se venderem, eu posso colocar mais dinheiro para que se mudem para um lugar melhor. Um lugar melhor. Para nós, não existia lugar melhor do que o lar onde tínhamos sido felizes por décadas. Mas César não entendia isso. Para ele, tudo se resumia a números, a valores monetários. Além disso,
ele continuou. Acho que o pai deveria se aposentar da oficina. Ele já tem 70 anos. É hora de descansar. Ernesto o olhou com uma tristeza infinita. Filho, trabalhar não é um fardo para mim. É o que me mantém vivo, o que dá sentido aos meus dias. Mas podem se machucar, insistiu Heitor, apoiando o irmão como sempre. Na idade de vocês, um acidente seria muito perigoso. Suas palavras pareciam preocupadas, mas eu percebi algo a mais por trás delas. Uma impaciência, uma urgência que não conseguia entender totalmente. Os meses seguintes foram tensos. Meus filhos aumentaram a pressão para que vendêssemos a casa. Eles trouxeram corretores de imóveis sem nos avisar. Fizeram avaliações sem nossa permissão. Chegaram a falar sobre o que seria melhor para todos. Olha, César nos disse durante um jantar particularmente incômodo. Yasmin e eu decidimos ter filhos em breve. Vamos precisar de ajuda com os gastos. Se vocês venderem a casa e forem para um lugar menor, esse dinheiro poderia ser uma herança adiantada. Herança adiantada. Ele estava pedindo nossa herança enquanto ainda estávamos vivos. A ousadia do pedido me deixou sem palavras. Ernesto manteve a calma, mas eu vi sua mandíbula se contrair. Filho, quando sua mãe e eu morrermos, tudo o que temos será de vocês. Mas enquanto estivermos vivos, nossas decisões são nossas. Não sejam teimosos, Heitor interveio com uma dureza que nunca havia demonstrado antes. Vocês já estão velhos, não podem continuar vivendo no passado. Naquela noite, depois que eles foram embora, Ernesto e eu ficamos acordados, conversando até o amanhecer. Pela primeira vez em nosso casamento, discutimos a possibilidade de que nossos filhos não fossem as pessoas que acreditávamos ter criado. Algo está errado, Maricela. Meu marido me disse com uma preocupação que nunca havia visto em seus olhos. Isso não é apenas ambição ou impaciência. Há algo mais obscuro por trás de toda essa pressão. Eu não sabia quão certas eram suas palavras. Não imaginava que meus próprios filhos estavam planejando algo que mudaria nossas vidas para sempre. Não sabia que a tragédia que se aproximava não seria um acidente do destino, mas uma conspiração cuidadosamente orquestrada pelas duas pessoas em quem mais confiava no mundo. A última conversa normal que tive com César foi 3 semanas antes da morte de Ernesto. Ele chegou sozinho, sem Yasmin, com uma expressão mais séria que o habitual. Mãe, ele me disse, sentando-se na mesa da cozinha onde tantas vezes tinha tomado café da manhã quando criança. Quero que saiba que, aconteça o que acontecer, Heitor e eu sempre cuidaremos de vocês. Suas palavras me tranquilizaram na hora, mas agora, ao lembrá-las ao lado do caixão de Ernesto, me dão calafrios. Por que ele disse, aconteça o que acontecer? O que ele sabia que eu não sabia? O acidente que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de manhã. Ernesto tinha saído cedo para a oficina, como fazia todos os dias há mais de 40 anos. Eu estava na cozinha preparando seu almoço favorito, arroz com galinhada e feijão tropeiro, quando o telefone tocou com uma urgência que gelou meu sangue. Senhora Maricela, perguntou uma voz desconhecida. Falo do hospital da Santa Casa. Seu marido sofreu um acidente grave. Precisa vir imediatamente. As palavras se misturaram na minha mente como tinta na água. O mundo parou. Minhas pernas ficaram moles e eu tive que me segurar no batente da porta para não cair. O que aconteceu? Ele está bem? Está vivo? Está na UTI? Senhora, por favor, venha o mais rápido possível. A viagem para o hospital foi um pesadelo borrado. Minha vizinha Dolores teve que me levar porque eu tremia tanto que não conseguia nem segurar as chaves. Durante todo o caminho, minha mente se recusava a processar o que estava acontecendo. Ernesto era cuidadoso, meticuloso em seu trabalho. Como isso tinha acontecido? Quando chegamos ao hospital, César e Heitor já estavam lá. Isso me estranhou porque ninguém tinha avisado a eles ainda. Pelo menos não eu. Mas no meu desespero, não dei importância a esse detalhe. Mãe, César me disse, me abraçando com uma força que me pareceu genuína. O pai está muito mal. Os médicos dizem que uma das máquinas da oficina explodiu. Ele tem queimaduras graves e traumatismo craniano. Os olhos de Heitor estavam vermelhos, mas algo em sua expressão me pareceu estranho. Ele parecia mais nervoso do que triste, como alguém que está esperando notícias importantes em vez de alguém que está sofrendo pelo pai. Podemos vê-lo? Perguntei desesperada.
Apenas familiares diretos, um de cada vez e por no máximo 5 minutos. A enfermeira nos explicou. Quando entrei naquele quarto da UTI, meu coração despencou. Ernesto estava ligado a uma dúzia de máquinas, com faixas que cobriam grande parte do seu rosto e braços. Mal o reconheci. Sua respiração era difícil, artificial, mantida por aparelhos que apitavam constantemente. Eu me aproximei da cama e segurei sua mão, a única parte do seu corpo que parecia intacta. Ernesto, meu amor, estou aqui. Tudo vai ficar bem, você vai se recuperar, como sempre fez. Por um momento, senti que ele apertou levemente minha mão. Seus olhos se moveram por trás das pálpebras fechadas. Ele estava lutando. Meu guerreiro estava lutando para voltar para mim. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu praticamente vivia no hospital, dormindo nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera. César e Heitor se revezavam para me acompanhar, mas sempre pareciam mais interessados em falar com os médicos do que em consolar o pai. Ouvi conversas fragmentadas que não consegui entender totalmente na época. Heitor perguntava sobre os seguros de saúde, sobre os custos do tratamento. César falava ao telefone sobre apólices de vida e beneficiários. Mãe, César me disse no segundo dia, nós revisamos os seguros do pai. Ele tem uma apólice de vida de R$50 mil. Também tem um seguro por acidente de trabalho que pode cobrir até 75 mil a mais. Por que ele estava me falando de dinheiro quando Ernesto ainda estava lutando pela vida? Por que ele se preocupava com seguros em vez da recuperação do pai? Eu não me importo com o dinheiro, eu respondi com dureza. Eu só quero que seu pai melhore. Claro, mãe, ele disse, mas eu vi algo em seus olhos que não gostei. Uma frieza, um cálculo que operava enquanto seu pai agonizava. No 3º dia, os médicos nos deram a notícia mais devastadora da minha vida. O Dr. Soares, um homem mais velho com uma expressão compassiva, nos reuniu em um pequeno escritório. Senhora Maricela, ele começou com a voz suave, o estado do seu marido é crítico. As queimaduras infeccionaram e o traumatismo craniano é mais grave do que pensamos no início. Temos que ser realistas sobre as chances dele. O que isso significa? Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. Significa que devemos nos preparar para o pior. Seu marido está em coma induzido. Poderíamos mantê-lo vivo indefinidamente, mas a qualidade de vida dele, bom, é muito improvável que ele recupere a consciência. O mundo desmoronou ao meu redor. 42 anos de casamento, uma vida inteira construída juntos, e agora me diziam que estava tudo se desvanecendo como fumaça. Nós queremos tentar de tudo, eu disse entre soluços. Não importa o custo, não importa quanto tempo leve. Mas César trocou um olhar com Heitor que me inquietou profundamente. Mãe, disse César com uma voz que tentava soar compreensiva. Temos que ser práticos. O pai não ia querer viver assim. Ele sempre dizia que não queria ser um fardo para ninguém. Um fardo. Eu explodi com uma fúria que não sabia que tinha. Ele é seu pai, não é um fardo. É o homem que te criou, que trabalhou a vida inteira para te dar o melhor. A gente sabe, mãe, Heitor interveio. Mas também temos que pensar em você. Os gastos médicos vão ser enormes, podem acabar com todas as suas economias. De novo, o dinheiro. Sempre o dinheiro. Meu marido estava morrendo e eles calculavam os custos. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, eu segurei a mão de Ernesto e falei com ele como se pudesse me ouvir. Meu amor, eu não sei o que fazer. Os médicos dizem que não há esperança, mas eu não posso te deixar ir. Não consigo imaginar minha vida sem você. Foi então que algo aconteceu que ainda me arrepia. Os dedos dele se moveram levemente, apertando os meus com uma força quase imperceptível. Seus lábios se moveram como se ele tentasse dizer algo, mas nenhum som saiu. Chamei as enfermeiras desesperada. Ele está reagindo, ele está tentando falar. Mas quando elas chegaram, Ernesto tinha voltado ao seu estado anterior. A enfermeira checou os monitores e balançou a cabeça. Às vezes ocorrem espasmos musculares involuntários, senhora. Não significa que ele esteja consciente. Mas eu sabia o que tinha sentido. Ernesto tinha tentado se comunicar comigo. Tinha lutado para me dizer algo importante. 2 dias depois, de madrugada, o alarme das máquinas soou. As luzes se acenderam. As enfermeiras correram para o quarto de Ernesto. Eu estava cochilando no corredor quando o barulho me acordou.
Não, não, não! Eu gritei, correndo para o quarto. Os médicos trabalharam por 40 minutos tentando reanimá-lo, mas foi inútil. Às 4h37 da manhã, Ernesto foi oficialmente declarado morto. A dor que senti naquele momento era física, como se tivessem arrancado meu coração do peito. Eu desabei ao lado da sua cama, abraçando seu corpo ainda morno, recusando-me a aceitar que ele tinha partido para sempre. César e Heitor chegaram ao hospital 1 hora depois da morte do pai. Pareciam preparados, como se estivessem esperando a ligação. Trouxeram papéis, documentos, números de telefone de funerárias. Já falamos com a funerária São João, César me disse enquanto eu ainda chorava sem parar. Eles podem vir buscar o corpo ainda hoje. Também entramos em contato com o seguro, acrescentou o reitor. O processo de reivindicação já foi iniciado. Como eles podiam ser tão eficientes, tão organizados, tão frios apenas 1 hora depois de perderem o pai? Algo não estava certo, mas minha dor era tão intensa que eu não conseguia pensar com clareza. O funeral foi agendado para a segunda-feira seguinte. César se encarregou de todos os preparativos sem realmente me consultar. Ele escolheu o caixão mais simples, a cerimônia mais breve, como se quisesse terminar com tudo o mais rápido possível. É o que o pai teria querido, ele me disse quando reclamei por não ter me incluído nas decisões. Algo simples, sem ostentação, mas Ernesto merecia algo melhor do que aquela pressa indecente em enterrá-lo e esquecê-lo. O dia do funeral chegou nublado e frio, como se o próprio céu estivesse chorando por Ernesto. Eu vesti meu único vestido preto, o mesmo que tinha usado no funeral da minha mãe anos antes. Minhas mãos tremiam tanto que Dolores teve que me ajudar a abotoar os pequenos botões nas costas. Força, Maricela, minha querida amiga sussurrou enquanto ajeitava meu cabelo com cuidado. Ernesto ia querer te ver forte, mas eu não me sentia forte. Eu me sentia vazia, como uma casca sem alma. 42 anos de casamento não podem ser enterrados facilmente. Cada objeto na casa me lembrava dele. Sua xícara de café na mesa, suas ferramentas no quintal, seu travesseiro que ainda mantinha seu cheiro. Quando chegamos ao cemitério, fiquei surpresa com a pouca gente que tinha vindo. Eu esperava ver mais colegas da oficina de Ernesto, mais vizinhos, mais conhecidos, mas éramos apenas César, Heitor, Yasmin, Dolores, eu e o padre. Para um homem que tinha vivido 70 anos na mesma cidade, que tinha ajudado tanta gente, o funeral parecia estranhamente vazio. Onde está o pessoal da oficina? Perguntei a César. Não quisemos incomodar ninguém. Ele respondeu rapidamente. O pai era uma pessoa reservada, teria preferido algo íntimo. Mas isso não era verdade. Ernesto amava sua comunidade, se importava com seus vizinhos, teria querido que eles viessem para se despedir. Por que César tinha decidido fazer tudo tão secreto, tão apressado? Durante a cerimônia, eu observei meus filhos com um estranho desapego emocional. César tinha uma expressão solene, apropriada, mas seus olhos se moviam constantemente para o relógio. Heitor parecia inquieto, como se tivesse coisas mais importantes para fazer. Yasmin checava seu celular discretamente atrás do seu véu preto. Assim eles se despediam do pai, com impaciência e distração. O padre falou sobre a vida eterna, sobre o merecido descanso, sobre o reencontro com Deus. Suas palavras pareciam vazias no meu coração partido. Eu não queria que Ernesto descansasse em paz. Eu queria que ele voltasse para casa comigo, que continuássemos a envelhecer juntos, que continuássemos a tomar café no quintal a cada entardecer. Quando chegou a hora de jogar terra sobre o caixão, minhas pernas se recusaram a me sustentar. Dolores teve que me segurar enquanto eu soluçava sem controle. O som da terra batendo na madeira foi definitivo, final, sem esperança. Foi nesse momento exato, parada ao lado do caixão do meu marido, que meu celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Estou vivo, não sou eu no caixão. Meu coração parou. As letras dançavam na minha frente, como uma alucinação. Eu estava perdendo a cabeça com a dor. Com as mãos tremendo, respondi. Quem é você? A resposta chegou imediatamente. Não posso dizer. Eles estão observando. Não confie nos nossos filhos. O telefone caiu das minhas mãos como se estivesse pegando fogo. Dolores se abaixou para pegá-lo, mas eu a parei bruscamente. Eu não podia deixar ninguém mais ver aquelas mensagens. Não até que eu entendesse o que estava acontecendo. Você está bem, mãe?
César perguntou, se aproximando com uma expressão preocupada. Olhei fixamente para ele, tentando encontrar alguma pista em seu rosto. Seus olhos pareciam sinceros, mas agora cada gesto, cada palavra, cada expressão era suspeita para mim. Estou bem, eu menti, guardando o telefone na minha bolsa. Só preciso ir para casa. Durante o trajeto de volta, eu não conseguia tirar aquelas mensagens da cabeça. Seria possível que alguém estivesse fazendo uma brincadeira cruel no pior momento da minha vida? Ou realmente existia a possibilidade de que Ernesto estivesse vivo? Mas se ele estava vivo, quem nós tínhamos enterrado? E se ele não estava vivo, quem conhecia detalhes suficientes da nossa vida para escrever algo tão específico sobre nossos filhos? Naquela noite, sozinha em minha casa, que agora parecia um mausoléu, eu revisei cada detalhe dos últimos dias. O acidente de Ernesto tinha sido estranho desde o início. Segundo César, uma máquina tinha explodido na oficina, mas Ernesto conhecia cada parafuso, cada cabo daquele lugar. Ele era meticuloso com a manutenção, obsessivo com a segurança. Além disso, como meus filhos tinham chegado tão rápido ao hospital, se ninguém tinha avisado a eles. O hospital me ligou primeiro. Eu era o contato de emergência. Como eles souberam do acidente antes de mim? E depois tinha a questão do dinheiro. Desde o primeiro dia, César e Heitor tinham falado de seguros, de apólices, de beneficiários, como se estivessem esperando por este momento, se preparando para ele. Decidi revirar os papéis de Ernesto. Em sua velha escrivaninha de madeira, ele guardava todos os documentos importantes numa caixa de metal. Apólices de seguro, a escritura da casa, documentos da oficina, tudo estava lá. Encontrei a apólice de seguro de vida de R$50 mil que César tinha mencionado. Mas havia algo que eu não me lembrava. A apólice tinha sido atualizada apenas 6 meses antes, aumentando a cobertura de R$5 mil para R$50 mil. Por que Ernesto tinha aumentado seu seguro de vida? Ele nunca tinha me falado sobre essa mudança. E, mais importante, quem tinha sugerido que ele fizesse isso? Continuei revirando e encontrei algo ainda mais perturbador. Uma apólice de seguro por acidente de trabalho que eu não conhecia, contratada apenas 2 meses antes de sua morte. R$150 mil em caso de morte por acidente no trabalho. Um total de R$200 mil. Uma fortuna para uma família como a nossa, mas também uma fortuna tentadora o suficiente para alguém sem escrúpulos. Meu telefone vibrou de novo. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Verifique a conta do banco. Veja quem tem movimentado o dinheiro. Desta vez, eu não duvidei. Aquele alguém, fosse quem fosse, sabia demais para ser um brincalhão. Sabia sobre o seguro, sabia sobre meus filhos, sabia detalhes que só alguém muito próximo a nós poderia saber. No dia seguinte, fui ao banco onde Ernesto e eu tínhamos nossa conta há 30 anos. A senhora Lopes, a gerente que nos conhecia desde sempre, me recebeu com sinceras condolências. Maricela, sinto muito pelo Ernesto. Ele era um bom homem. Obrigada, senhora Lopes. Vim checar nossas contas. Preciso entender nossa situação financeira. Ela me mostrou os extratos dos últimos 6 meses. O que eu vi me gelou. Durante os últimos 3 meses, tinham sido feitos saques importantes da nossa conta de poupança. 20 mil em janeiro, 30 mil em fevereiro, 40 mil em março. Dinheiro que eu não sabia que tinha sido movimentado. Quem autorizou esses saques? Perguntei com a voz trêmula. Seu marido vinha pessoalmente, a senhora Lopes me explicou. Ele dizia que precisava do dinheiro para reparos na oficina. Mas eu fazia as contas da casa. Eu sabia exatamente quanto dinheiro tínhamos e quanto gastávamos. Ernesto nunca tinha me falado sobre reparos caros na oficina, e nós definitivamente nunca tínhamos falado em sacar 20 mil das nossas economias. Você tem as assinaturas desses saques? Perguntei. Ela me mostrou os comprovantes. De fato, parecia a assinatura de Ernesto. Mas algo na caligrafia me pareceu estranho, muito trêmula, muito incerta para a letra dele, que era firme e clara. Senhora Lopes, eu perguntei com o coração acelerado. Ele veio sozinho para fazer esses saques ou alguém o acompanhava? Ela pensou por um momento. Agora que a senhora menciona, acho que 1 ou 2 vezes ele veio com um dos seus filhos. O César, eu acho.
Ele me disse que estava ajudando com os trâmites, porque o Ernesto estava com dificuldade para ler os documentos sem os óculos. César, meu filho, tinha estado envolvido em saques de dinheiro que eu não sabia, usando como desculpa a vista cansada do pai. Mas Ernesto via perfeitamente bem com seus óculos, que ele nunca tirava durante o dia. Naquela tarde, enquanto eu revirava e revirava os comprovantes do banco, recebi outra mensagem. Os seguros foram ideia deles. Eles convenceram o Ernesto de que ele precisava de mais proteção para você. Foi uma armadilha. Eu não podia mais negar a evidência que se acumulava na minha frente. Os seguros misteriosamente aumentados, os saques de dinheiro não autorizados, a presença de César em transações que eu desconhecia, a sua eficiência suspeita organizando o funeral, a sua frieza durante a agonia do pai. Mas a pergunta que me aterrorizava era se eles realmente tinham planejado a morte de Ernesto, como tinham feito e quem era a pessoa que estava me enviando aquelas mensagens, como ele sabia tanto sobre o que tinha acontecido. Os dias seguintes se tornaram um pesadelo de dúvidas e suspeitas. Cada sorriso de César, cada abraço de Heitor, cada palavra de condolência parecia uma máscara escondendo algo sinistro. Mas eu precisava de mais provas antes de aceitar uma verdade tão horrível como a que se desenhava na minha mente. Meu telefone continuou recebendo mensagens do número misterioso. Vá para a oficina do Ernesto. Procure na escrivaninha dele. Tem coisas que você não viu. Decidi ir à oficina pela primeira vez desde o acidente. César tinha dito que uma máquina tinha explodido, mas quando cheguei ao local, encontrei algo completamente diferente do que esperava. A oficina estava estranhamente limpa, limpa demais para ter sido o cenário de uma explosão. Não havia marcas de queimadura nas paredes, não havia entulho, não havia sinais da destruição que um acidente tão grave deveria ter causado. Onde está a máquina que explodiu? Me perguntei em voz alta. Procurei por toda a oficina e encontrei todas as máquinas no lugar funcionando perfeitamente. A soldadora, o compressor, a serra elétrica, todas estavam intactas. Qual tinha sido, então, a causa do acidente? Na escrivaninha de Ernesto encontrei algo que gelou meu sangue. Uma nota escrita com a sua letra, datada de 3 dias antes de sua morte. César insiste que preciso de mais seguros. Diz que é para a Maricela, mas algo não me parece certo. Não confio nas intenções deles. Abaixo dessa nota havia outra. Heitor me trouxe uns papéis para assinar. Ele diz que é para modernizar a oficina. Mas eu não entendo do que se trata. Por que tanta pressa? Meu marido tinha tido suspeitas. Tinha intuído a traição dos nossos filhos, mas tinha morrido antes de poder me contar. Continuei a revirar e encontrei um envelope lacrado com meu nome. Eu o abri com as mãos trêmulas. Era uma carta de Ernesto. Minha querida Maricela, se você está lendo isso, significa que algo me aconteceu. Nos últimos meses, notei mudanças estranhas em César e Heitor. Eles estão interessados demais no nosso dinheiro, nos seguros, em que vendamos a casa. Yasmin está pressionando-os muito. Ontem, César me disse que eu deveria me preocupar mais com a minha segurança, porque na minha idade qualquer acidente poderia ser fatal. Não sei porquê, mas essas palavras me soaram como uma ameaça. Eu te amo, Maricela. Se algo me acontecer, não confie cegamente em ninguém, nem mesmo nos nossos filhos. A carta caiu das minhas mãos. Ernesto tinha pressentido a própria morte. Ele tinha visto os sinais que eu, cega pelo amor de mãe, tinha ignorado. Naquela noite, César veio me visitar. Ele chegou com uma garrafa de vinho e um sorriso que agora me parecia completamente falso. Mãe, estive pensando no seu futuro, ele me disse, servindo-se de um copo sem me perguntar se eu queria. O dinheiro do seguro já está em processo. Vão ser R$200.000. Como você sabe a quantia exata? Perguntei fingindo inocência. Bom, eu ajudei o pai com os trâmites dos seguros. Ele queria ter certeza de que você teria dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Mentira! Ernesto nunca tinha querido aumentar os seguros. De acordo com a sua própria nota, ele tinha sido pressionado por César. E o que você acha que eu deveria fazer com esse dinheiro? Perguntei, observando sua reação com cuidado. Seus olhos se iluminaram com um brilho que me deu calafrios.
A senhora poderia comprar uma casa menor, mais confortável, ou melhor ainda, se mudar para uma boa casa de repouso, onde teria companhia e cuidados médicos. Heitor e eu poderíamos administrar seu dinheiro para que ele rendesse mais. Administrar meu dinheiro. Nós só queremos cuidar da senhora, mãe. Na sua idade, é fácil ser enganada ou tomar más decisões financeiras. Nós entendemos de investimentos, de negócios. Poderíamos triplicar essa quantia em poucos anos. Triplicar meu dinheiro ou fazê-lo desaparecer em seus próprios bolsos. Deixe eu pensar, eu disse, tentando ganhar tempo. Claro, disse Yasmin com sua falsa doçura, mas não por muito tempo, para o seu próprio bem. Depois que eles foram embora, eu fiquei sentada na minha cozinha, tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos, o sangue do meu sangue, não apenas tinham assassinado o pai, mas agora planejavam roubar o que me restava. Naquela noite, o telefone vibrou com a mensagem mais reveladora até então. Amanhã eles vão vir juntos. Vão tentar convencer você de que está louca, de que a dor está fazendo você imaginar coisas. Não acredite neles e não aceite nada para beber ou comer. A previsão da mensagem misteriosa se cumpriu exatamente como tinha sido avisado. No dia seguinte, César e Heitor chegaram juntos em minha casa, acompanhados por Yasmin. Eles traziam expressões de preocupação exagerada e uma sacola com doces da padaria do centro. Mãe, estamos muito preocupados com a senhora, começou César com a voz melosa. Os vizinhos nos disseram que a senhora tem agido de forma estranha. Dolores disse que a senhora tem falado sozinha, que não tem comido direito. Dolores nunca tinha dito isso. Era mais uma mentira em sua coleção crescente. Yasmin trouxe seus doces favoritos, né? Acrescentou Heitor, apontando para a sacola. E nós preparamos um café especial daquela marca que a senhora tanto gosta. Lembrei das palavras da mensagem. Não aceite nada para beber ou comer. Era possível que eles planejassem me envenenar também, como tinham feito com Ernesto? Obrigada, mas eu já tomei café da manhã, eu disse, mantendo distância. Mas mãe, insistiu Yasmin com um sorriso que não alcançava seus olhos. A senhora precisa se alimentar bem. Desde a morte do pai Ernesto, a senhora perdeu muito peso. Estou bem, repeti com firmeza. César trocou um olhar significativo com Heitor. Era o mesmo olhar que eles tinham compartilhado no hospital quando o médico nos deu o prognóstico de Ernesto. Mãe, disse César, sentando-se mais perto de mim, nós queremos conversar com a senhora sobre algo importante. Heitor e eu temos consultado alguns médicos sobre o seu comportamento recente. Meu comportamento? Sim, as perguntas estranhas que a senhora tem feito, as visitas à delegacia, essa obsessão com detalhes irrelevantes sobre o pai. É normal depois de uma perda tão grande, mas pode ser perigoso se não for tratado. Heitor assentiu gravemente. Nós conversamos com o Dr. Gonçalves. Ele diz que é comum que pessoas mais velhas desenvolvam paranoia depois de perder o parceiro, especialmente mulheres da sua idade. Paranoia. Eles estavam me acusando de estar louca por ter descoberto suas mentiras. Eu não estou paranoica. Eu disse com toda a firmeza que consegui reunir. Eu só estou fazendo perguntas que eu deveria ter feito desde o início. Como assim, perguntas? César me desafiou. Como porque não há nenhum boletim de ocorrência sobre o suposto acidente do pai de vocês. Como porque a oficina está perfeitamente limpa se houve uma explosão. Como porque vocês sacaram 20 mil reais da nossa conta sem me dizer nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três trocaram olhares de pânico mal disfarçado. Mãe, disse Heitor finalmente, essas coisas têm explicações simples. O pai sacou esse dinheiro para reparos que ele queria fazer em segredo, como uma surpresa para a senhora. Que surpresa? Ele queria reformar a casa, mentiu César. Ele tinha contratado uns pedreiros para arrumar o telhado, pintar as paredes. Queria que fosse uma surpresa para o seu aniversário. Se isso fosse verdade, onde estavam os pedreiros? Onde estavam os materiais? Por que ninguém na cidade sabia dessa suposta reforma? E sobre o boletim de ocorrência, continuou César, nem todo acidente de trabalho exige um boletim, especialmente quando acontece em propriedade privada. Mais mentiras. O sargento Antunes tinha sido muito claro. Qualquer acidente de trabalho com lesões graves exige um boletim oficial. Mãe, Yasmin interveio com voz doce, mas condescendente. Nós só queremos cuidar da senhora.
É por isso que pensamos que seria melhor se a senhora se mudasse para um lugar onde tivesse atenção médica especializada. Uma casa de repouso? Um lar de cuidados especializados, corrigiu César. Para pessoas que estão passando por luto complicado. Eles têm psicólogos, enfermeiras, atividades para a senhora se manter ocupada. E enquanto isso, acrescentou o reitor, nós podemos nos encarregar de vender a casa, administrar o dinheiro do seguro, todas essas coisas complicadas que a senhora não deveria lidar no seu estado atual. Aí estava o plano completo. Me declarar mentalmente incapaz, me internar numa casa de repouso, tomar o controle de todo o meu dinheiro. Primeiro eles tinham assassinado Ernesto pelo dinheiro dos seguros e agora queriam me roubar também. E se eu me recusar, eu perguntei. Por que a senhora se recusaria? Perguntou César com um sorriso que gelou meu sangue. Nós só queremos o melhor para a senhora, porque esta é a minha casa. Aqui eu construí minha vida com Ernesto. Aqui eu criei vocês. Mãe, Heitor disse com um suspiro exagerado. A senhora não pode viver no passado para sempre. O pai se foi. A senhora tem que aceitar e seguir em frente. Eu aceitei, mas isso não significa que eu vá dar minha vida e meu dinheiro de presente. A máscara de preocupação começou a rachar nos rostos dos meus filhos. César se levantou bruscamente. Muito bem. Se a senhora não quer ouvir a razão, teremos que tomar medidas mais drásticas. O que isso significa? Significa que podemos iniciar um processo legal para te declarar mentalmente incapaz. Temos testemunhas do seu comportamento errático. Temos o depoimento de médicos que confirmam que a senhora está sofrendo de paranoia senil. Médicos? Quais médicos? Eu não tinha falado com nenhum médico sobre meu estado mental. O Dr. Gonçalves já assinou um laudo preliminar, acrescentou Heitor. Ele diz que, com base nas nossas descrições do seu comportamento, é provável que a senhora precise de cuidados especializados. Um médico que nunca tinha me examinado tinha assinado um laudo sobre meu estado mental baseado apenas no que meus filhos tinham contado a ele. Quanto custou para eles comprarem essa avaliação falsa? Então a senhora pode cooperar voluntariamente, continuou César. Ou podemos fazer isso pela via legal. Mas de um jeito ou de outro, a senhora vai receber a ajuda que precisa. Era uma ameaça direta. Se eu não entregasse meu dinheiro voluntariamente, eles usariam o sistema legal para roubá-lo. Preciso de tempo para pensar, eu disse, tentando ganhar tempo. Claro, disse Yasmin com sua falsa doçura, mas não muito tempo, para o seu próprio bem. Depois que eles foram embora, eu fiquei sentada na minha cozinha, tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos, a sangue do meu sangue, não apenas tinham assassinado o pai, mas agora planejavam me roubar de tudo o que me restava. Naquela noite, o telefone vibrou com uma mensagem mais longa do que as anteriores. Maricela, sou Salvador Oliveira, um investigador particular. Ernesto me contratou 3 semanas antes de morrer porque ele suspeitava de César e Heitor. Eles o envenenaram com metanol misturado no café da manhã. Eu tenho provas gravadas das conversas deles planejando tudo. Amanhã, às 15 horas, vá para a padaria central. Sente-se na mesa do fundo. Eu estarei lá. Finalmente, eu saberia quem tinha estado me enviando aquelas mensagens. E mais importante, teria as provas que precisava para fazer justiça pela morte do meu marido. Mas eu também sabia que não tinha muito tempo. César e Heitor tinham mostrado suas cartas. Se eu não agisse rápido, acabaria trancada numa casa de repouso enquanto eles gastavam o dinheiro que tinha custado a vida de Ernesto. A guerra tinha começado e, embora eu fosse uma idosa de 66 anos contra 2 homens impiedosos, eu tinha algo que eles não tinham, a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra uma forma de vir à tona. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Ernesto, eu sorri. Porque eu sabia que meu marido não tinha morrido em vão. A sua precaução, o seu instinto, a sua decisão de contratar um investigador particular me permitiria fazer justiça. César e Heitor tinham subestimado gravemente a mãe deles. Eles estavam prestes a descobrir que uma mulher lutando pela memória do seu marido assassinado é uma força mais poderosa do que toda a ganância deles juntos. O dia seguinte chegou carregado de nervosismo e expectativa. Eu me arrumei com cuidado, escolhendo meu vestido roxo mais sério, aquele que eu usava para ocasiões importantes.
Se eu ia me encontrar com o homem que poderia me dar as respostas de que eu precisava, eu queria estar preparada para qualquer revelação. Às 14h30, eu caminhei para a padaria central com passos decididos, mas cautelosos. Cada sombra me parecia suspeita. Cada pessoa na rua poderia ser um espião enviado por meus filhos. A paranoia que eles me acusavam de ter começava a se sentir justificada. A padaria estava moderadamente cheia. Eu fui direto para a mesa do fundo, como me tinham instruído. Pedi um chá de camomila e esperei, com as mãos tremendo levemente sobre a mesa de madeira gasta. Às 15h em ponto, um homem de uns 50 anos se aproximou da minha mesa. Ele era alto, grisalho, com olhos inteligentes e uma expressão séria, mas bondosa. Carregava uma pasta marrom debaixo do braço. Senhora Maricela? Ele perguntou com a voz baixa. Eu assenti com a cabeça, ainda sem confiar na minha voz. Eu sou Salvador Oliveira. Sinto muito pela sua perda. Ernesto era um bom homem. Ele se sentou na minha frente e colocou a pasta sobre a mesa. Antes de eu mostrar o que eu tenho, preciso que a senhora saiba que o que vai ouvir e ver vai ser muito doloroso. A senhora está preparada? Eu estive me preparando desde que recebi sua primeira mensagem. Eu respondi com uma firmeza que não sabia que tinha. Salvador abriu a pasta e tirou um pequeno gravador. Ernesto veio me ver há um mês. Ele estava preocupado com o comportamento dos filhos. Ele me contratou para investigá-los discretamente. Ele apertou o botão de reproduzir. A voz de Ernesto, tão familiar e querida, encheu o pequeno espaço entre nós. Salvador, preciso que você saiba que, se algo me acontecer, não será um acidente. César e Heitor têm me pressionado para aumentar meus seguros de vida. Ontem, César me trouxe papéis que ele dizia que eram para proteger melhor a Maricela, mas quando eu os li, eu percebi que também havia cláusulas que beneficiavam eles diretamente. Meu coração acelerou. Ouvir a voz de Ernesto era como tê-lo de volta por alguns minutos, mas suas palavras confirmavam minhas piores suspeitas. A gravação continuou. Heitor tem feito perguntas estranhas sobre a minha rotina diária. O que eu como no café da manhã, a que horas eu saio de casa, se a Maricela vem comigo para a oficina. Ele diz que é preocupação, mas algo na forma dele de perguntar me inquieta. Salvador pausou a gravação. Essa conversa foi 3 semanas antes da morte dele, mas eu tenho algo mais recente. Ele reproduziu outra gravação, desta vez com a voz de César ao fundo, falando ao telefone. Não podemos esperar mais. O velho está começando a suspeitar. Ontem ele me perguntou por que eu estava tão interessado nos seguros dele. Sim, eu já tenho o metanol. Funciona perfeitamente porque os sintomas se parecem com um ataque cardíaco ou um derrame cerebral. Não, a mãe não vai ser um problema. Depois que o pai morrer, ela vai estar tão arrasada que a gente vai fazer o que quiser com ela. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Era a voz do meu filho, do meu próprio filho, planejando friamente o assassinato do pai. Tem mais, Salvador disse suavemente. Essa gravação é do dia anterior à morte de Ernesto. Uma nova gravação começou. Desta vez, era Heitor falando com alguém. Está tudo pronto. Amanhã, o César vai colocar o metanol no café do pai. A gente disse que era um suplemento vitamínico especial que um médico recomendou. O idiota vai tomar sem suspeitar de nada. Os sintomas vão começar com tontura e confusão, depois perda da visão, convulsões, coma. Os médicos vão pensar que é um derrame ou um infarto. Quando eles perceberem que é envenenamento, já vai ser tarde demais. Meu mundo desabou completamente. Não apenas eles tinham planejado o assassinato de Ernesto, mas o tinham executado com uma frieza que me aterrorizava. Como era possível que meus filhos, os bebês que eu amamentei, as crianças que eu consolei em seus pesadelos, fossem capazes de algo tão monstruoso? Como o senhor conseguiu essas gravações? Eu perguntei entre soluços. Ernesto tinha me pedido para colocar dispositivos de escuta na casa dele. Salvador explicou. Ele estava com medo, mas não sabia exatamente de quê. Nós os colocamos no telefone de casa e em alguns outros lugares estratégicos. Ele tirou uma série de fotografias da pasta. Eu também tenho isso. César comprando metanol numa loja de ferragens a 50 quilômetros da cidade.
Ele pagou em dinheiro e usou um nome falso, mas eu o filmei. As fotografias mostravam claramente César saindo de uma loja de ferragens com uma pequena garrafa nas mãos. A data nas fotos era 5 dias antes da morte de Ernesto. E isso, continuou Salvador, me mostrando mais documentos. São as movimentações financeiras de César e Heitor nos últimos 6 meses. Eles têm gastado muito mais dinheiro do que a renda deles justifica. César deve 70 mil reais para um agiota da capital. Heitor tem dívidas de jogo de 40 mil. Eles estavam desesperados. Tudo começava a fazer sentido. Não era apenas ganância o que tinha motivado o assassinato de Ernesto. Era desespero financeiro. Meus filhos estavam arruinados e viram o pai como uma fonte fácil de dinheiro rápido. Por que o senhor não foi para a polícia imediatamente depois da morte de Ernesto? Eu perguntei. Porque César e Heitor são muito inteligentes. Eles subornaram o médico que atendeu Ernesto no hospital para que ele mudasse o diagnóstico oficial. Em vez de envenenamento, o atestado de óbito diz: falência cardíaca devido a complicações de acidente de trabalho. Sem essa evidência médica, as minhas gravações poderiam não ser suficientes para uma condenação. Mas agora nós temos toda a evidência junta, eu disse, sentindo uma mistura de dor e determinação. Exatamente. E tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. Seus filhos planejavam matar a senhora também. Meu sangue gelou. O quê? Salvador reproduziu uma última gravação, desta vez com as vozes de César e Heitor juntas. Depois que a gente tiver o dinheiro do seguro do pai, a gente precisa se livrar da mãe também, César dizia. Não podemos arriscar que ela fique desconfiada ou que alguém coloque ideias na cabeça dela. Como? Heitor perguntou. Igual ao pai, mas desta vez a gente pode fazer parecer um suicídio por depressão. Uma viúva que não pode viver sem o marido. Ninguém ia questionar. E o dinheiro? A gente é o único herdeiro dela. Tudo vai ser nosso. A casa, as economias, o dinheiro do seguro, quase 200 mil reais no total. A gravação parou. Eu estava tremendo incontrolavelmente. Meus filhos não apenas tinham assassinado o pai, mas planejavam me assassinar também. Tudo por dinheiro. Senhora Maricela, Salvador me disse com delicadeza, eu sei que isso é devastador, mas nós temos evidência suficiente para que eles paguem pelo que fizeram. O que devemos fazer agora? Perguntei, enxugando as lágrimas. Primeiro, precisamos ir à polícia com toda essa evidência. O sargento Antunes é um homem honesto. Não está envolvido com a corrupção. Segundo, precisamos agir rápido. Seus filhos estão planejando te declarar mentalmente incapaz amanhã. Se eles conseguirem, será muito mais difícil prosseguir legalmente. Amanhã? Sim, eu interceptei uma ligação telefônica hoje de manhã. Eles vão se reunir com o juiz Rodrigues às 10 horas da manhã para iniciar o processo de incapacidade mental. Eu me levantei da mesa com uma determinação que não sentia há semanas. Então temos que agir esta noite. Exatamente, Salvador confirmou. Mas antes tem mais uma coisa que eu quero mostrar. Ele tirou uma última fotografia da pasta. Nela, Ernesto saía de uma clínica médica que eu não reconheci. 3 dias antes de morrer, seu marido foi fazer exames médicos completos em uma clínica na capital. Os resultados mostram que ele estava perfeitamente saudável. Não havia sinais de doença cardíaca, pressão arterial normal, tudo perfeito. Isso prova definitivamente que a morte dele foi causada pelo envenenamento, não por problemas de saúde naturais. Essa era a evidência final que precisávamos. Ernesto tinha sido um homem saudável, assassinado pelos próprios filhos. Salvador, eu disse, pegando sua mão, obrigada por cumprir sua promessa ao meu marido. Agora, vamos fazer justiça. Naquela mesma noite, Salvador e eu fomos direto para a delegacia de polícia. O sargento Antunes estava no turno da noite naquela semana, o que foi perfeito para nossos propósitos. Quando chegamos, eram 20 horas e a delegacia estava relativamente tranquila. Sargento Antunes, eu disse com a voz firme, eu preciso apresentar uma queixa formal pelo assassinato do meu marido, Ernesto. O sargento me olhou com surpresa. Assassinato? Senhora Maricela. O atestado de óbito indica que ele morreu por complicações cardíacas depois de um acidente de trabalho. O atestado de óbito é falso, eu respondi, colocando a pasta de Salvador sobre sua mesa. Meu marido foi deliberadamente envenenado com metanol, por nossos próprios filhos. Durante as 2 horas seguintes, Salvador e eu apresentamos toda a evidência.
As gravações de áudio, as fotografias de César comprando metanol, os documentos bancários mostrando os saques não autorizados, os resultados médicos de Ernesto que provavam sua perfeita saúde e, finalmente, as conversas gravadas, onde meus filhos confessavam tanto o assassinato do pai quanto seus planos para me matar. O sargento Antunes ouviu cada gravação com uma expressão cada vez mais séria. Quando terminamos, ele se recostou na cadeira e balançou a cabeça com descrença. Isso é monstruoso, ele murmurou. A senhora tem certeza de que quer prosseguir com isso, senhora Maricela? Depois que nós prendermos seus filhos, não haverá mais volta. Sargento, eu respondi com toda a dignidade que consegui reunir. Esses homens assassinaram meu marido a sangue frio por dinheiro. Eles planejavam me assassinar também. Eles não são mais meus filhos. Eles são criminosos que precisam pagar pelos seus crimes. Nós vamos precisar que o médico legista faça a exumação do corpo de Ernesto para confirmar a presença de metanol, explicou o sargento. A senhora está preparada para isso? Faça o que for necessário, eu respondi sem hesitar. O sargento Antunes ligou imediatamente para o promotor do distrito. Apesar da hora tardia, a gravidade do caso fez com que o promotor viesse pessoalmente à delegacia. Depois de revisar toda a evidência, ele autorizou imediatamente os mandados de prisão para César e Heitor. Nós vamos agir ao amanhecer, ele nos explicou. Precisamos garantir que tenhamos todos os elementos de prova antes que eles possam destruir qualquer evidência adicional. Salvador me acompanhou até em casa naquela noite. A senhora tem certeza de que vai ficar bem sozinha? Ele perguntou com preocupação. Eu vou ficar bem, eu respondi. Depois de tudo o que eu descobri, eu não tenho mais medo. Eu tenho a justiça do meu lado. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei sentada na cozinha, olhando as fotografias de Ernesto que tínhamos nas paredes. Pela primeira vez desde a sua morte, eu não sentia apenas dor. Eu sentia uma estranha mistura de tristeza e satisfação, sabendo que em breve haveria justiça para o assassinato dele. Às 6 da manhã, meu telefone tocou. Era César. Mãe, eu preciso que a senhora venha imediatamente para a casa do Heitor. Aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Eu perguntei, fingindo preocupação. É melhor eu te explicar pessoalmente. Por favor, venha rápido. Eu sabia que era uma armadilha. Depois de ouvir as gravações na noite anterior, eu sabia que eles planejavam acelerar seus planos para se livrar de mim. Mas eu também sabia que a polícia já estava a caminho para prendê-los. Eu estou indo. Eu menti. Em vez de ir para a casa de Heitor, eu fiquei na minha cozinha, esperando. Às 7h30 da manhã, eu vi pela minha janela vários carros de polícia indo em direção às casas dos meus filhos em direções diferentes. Meu telefone tocou repetidamente durante a hora seguinte. Primeiro César, depois Heitor, ambos com vozes cada vez mais desesperadas, perguntando onde eu estava. Mas eu não atendi nenhuma ligação. Às 9 da manhã, o sargento Antunes bateu na minha porta. Senhora Maricela, nós prendemos César e Heitor. Eles estão sob custódia policial, acusados de homicídio qualificado e conspiração para cometer homicídio. Eu senti minhas pernas tremerem, mas desta vez não era de medo. Era de alívio. Como eles reagiram? Eu perguntei. César negou tudo no início, mas quando nós reproduzimos as gravações, ele desabou. Heitor tentou fugir pela janela dos fundos. Tivemos que persegui-lo por 6 quarteirões. Naquela tarde, Yasmin veio me ver. Ela chegou chorando, implorando, completamente diferente da mulher fria e calculista que eu tinha conhecido. Senhora Maricela, por favor, a senhora tem que retirar as acusações contra o César. Ele não é uma má pessoa. Ele estava desesperado por causa das dívidas. A culpa também é minha. Eu o pressionei muito para que ele arranjasse dinheiro. Eu a olhei sem um pingo de compaixão. Yasmin, seu marido envenenou meu marido. Ele planejava me assassinar também. Não há explicação ou justificativa para isso. Mas nós somos família, ela gritou desesperada. Pense no que isso vai fazer com a família. A família morreu no dia em que eles decidiram matar Ernesto por dinheiro, eu respondi com frieza. Agora, por favor, saia da minha casa. 3 dias depois, a exumação do corpo de Ernesto foi realizada. Os resultados do laboratório confirmaram exatamente o que Salvador tinha descoberto. Níveis letais de metanol no seu corpo, suficientes para causar todos os sintomas que ele tinha experimentado antes de sua morte.
O caso se tornou uma sensação em toda a cidade. Ninguém podia acreditar que 2 filhos tivessem assassinado o próprio pai por dinheiro. Os jornais locais o chamaram de o crime mais cruel da década. Durante as semanas seguintes, mais detalhes vieram à tona durante as investigações. César realmente devia R$70 mil a agiotas que tinham começado a ameaçá-lo com violência. Heitor tinha perdido R$40 mil em cassinos clandestinos e também enfrentava ameaças. Eles tinham visto o dinheiro do seguro de vida de Ernesto como sua única salvação, mas a ganância deles os tinha levado a aumentar as apólices tão dramaticamente que despertaram as suspeitas do próprio pai. Também descobrimos que o médico que tinha falsificado o atestado de óbito tinha recebido R$5 mil em dinheiro de César. Ele também foi preso por obstrução da justiça e falsificação de documentos oficiais. Salvador me explicou todos os detalhes do plano que Ernesto tinha feito com ele. Seu marido era mais inteligente do que os filhos pensavam. Ele sabia que algo ruim estava por vir, mas não sabia exatamente o que. Ele me contratou não apenas para investigar César e Heitor, mas também para proteger a senhora se algo acontecesse com ele. Ele sabia que eles iam matá-lo? Eu perguntei. Não exatamente, mas ele suspeitava que sua vida estava em perigo. É por isso que nós instalamos os dispositivos de gravação. É por isso que nós documentamos tudo. Ele queria ter certeza de que se algo acontecesse, a verdade viria à tona. Meu Ernesto, mesmo em seus últimos dias, tinha estado me protegendo. Ele tinha antecipado a traição dos nossos filhos e tinha tomado medidas para garantir que a justiça prevaleceria. O julgamento estava agendado para começar em 2 meses. Tanto César quanto Heitor enfrentavam acusações de homicídio qualificado, que no nosso país levava a uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. O dia do julgamento chegou depois de 2 meses de intensa preparação legal. O tribunal estava completamente lotado. Jornalistas de vários jornais regionais tinham vindo para cobrir o que já era conhecido como o caso dos filhos assassinos. A cidade inteira estava lá, vizinhos, antigos colegas de trabalho de Ernesto, até mesmo pessoas que eu mal conhecia, mas que queriam testemunhar aquele momento histórico de justiça. Eu me vesti com meu melhor vestido preto, o mesmo que tinha usado em nosso casamento há tantos anos, mas que agora representava luto e dignidade. Salvador me acompanhou, sentando-se ao meu lado durante todo o processo. A presença dele me dava forças para enfrentar o que seria o dia mais difícil da minha vida. César e Heitor entraram no tribunal algemados, vestidos com os uniformes laranjas de prisão. Ver meus filhos assim partiu meu coração mais uma vez, mas eu não sentia mais pena deles. Eu só sentia uma profunda tristeza pela morte moral que eles tinham escolhido muito antes de assassinar fisicamente o pai. O promotor apresentou o caso com uma precisão devastadora. Uma por uma, as gravações foram reproduzidas para o tribunal. O silêncio era absoluto cada vez que as vozes de César e Heitor eram ouvidas, planejando friamente o assassinato de Ernesto. Quando o promotor reproduziu a gravação, onde eles planejavam me matar também, várias pessoas da plateia sufocaram exclamações de horror. Uma senhora mais velha se levantou e saiu do tribunal chorando. Eu não podia culpá-la. Era difícil de processar tanta crueldade. Senhoras e senhores do júri, disse o promotor durante sua argumentação inicial, este não é um caso comum de ganância familiar. Este é um caso de premeditação fria e calculada, onde 2 homens decidiram assassinar o pai que os tinha criado com amor e sacrifício, simplesmente porque precisavam de dinheiro para pagar suas dívidas de jogo e empréstimos irresponsáveis. Os advogados de César e Heitor tentaram apresentar uma defesa baseada em circunstâncias desesperadoras e influências externas, mas as provas eram esmagadoras. As gravações não mentiam, os documentos do banco não mentiam. A evidência forense do metanol no corpo de Ernesto não mentia. Quando chegou a minha vez de testemunhar, eu caminhei para a tribuna com as pernas trêmulas, mas a mente clara. Eu tinha esperado por este momento por meses. Senhora Maricela, o promotor me perguntou, a senhora pode nos dizer como era a sua relação com seus filhos antes do assassinato do seu marido? Eu pensava que eu tinha uma boa relação com eles. Eu respondi,
olhando diretamente para César e Heitor. Eu os criei com amor. Eu sacrifiquei tudo pelo bem-estar deles. O pai deles trabalhava de sol a sol para lhes dar o melhor que podíamos. Eu nunca imaginei que esse amor e sacrifício se tornaria o motivo do nosso assassinato. Em algum momento, a senhora suspeitou que eles poderiam fazer mal ao seu marido? Não, essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. Eu confiei neles completamente. Quando eles me disseram que Ernesto tinha tido um acidente na oficina, eu acreditei. Quando eles organizaram o funeral tão rapidamente, eu pensei que eles estavam sendo eficientes na sua dor. Eu nunca imaginei que eles estavam encobrindo um assassinato. César baixou a cabeça durante o meu depoimento. Heitor me olhou de forma desafiadora. Mas eu vi lágrimas em seus olhos. Tarde demais para lágrimas. Tarde demais para arrependimento. O momento mais dramático do julgamento veio quando o promotor decidiu reproduzir a gravação completa da conversa onde eles planejaram meu próprio assassinato. A voz de César encheu o tribunal. Depois que a gente tiver o dinheiro do seguro do pai, a gente precisa se livrar da mãe também. Não podemos arriscar que ela fique desconfiada. Um murmúrio de horror percorreu a plateia. Várias pessoas se viraram para me olhar com expressões de incredulidade e compaixão. Como a senhora se sentiu quando ouviu esta gravação pela primeira vez? O promotor me perguntou. Eu percebi que eu tinha perdido meus 2 filhos muito antes de perder meu marido. Eu respondi com a voz trêmula, mas firme. Os bebês que eu amamentei, as crianças que eu consolei em seus pesadelos, tinham morrido e sido substituídos por 2 estranhos capazes de qualquer crueldade por dinheiro. A defesa tentou me interrogar, sugerindo que talvez eu tivesse interpretado mal as intenções dos meus filhos, que talvez a dor tivesse me feito exagerar a evidência. Mas as gravações falavam por si mesmas. Salvador também testemunhou, explicando detalhadamente como Ernesto o tinha contratado porque tinha medo dos próprios filhos. Ele descreveu cada passo da investigação, cada pedaço de evidência coletada, cada momento gravado que revelava a verdade. O médico legista apresentou os resultados da exumação, confirmando a presença letal de metanol no corpo de Ernesto. Ele explicou como este veneno age lentamente, causando exatamente os sintomas que meu marido tinha experimentado antes de morrer. Depois de 3 dias de depoimentos devastadores, vieram as alegações finais. O promotor foi arrasador. César e Heitor não são vítimas das circunstâncias. Eles são predadores que viram seus próprios pais como obstáculos financeiros que deveriam ser eliminados. Eles planejaram, executaram e encobriram o assassinato de Ernesto e estavam planejando fazer o mesmo com Maricela. Eles não merecem compaixão. Eles merecem justiça. O júri deliberou por 6 horas. Quando eles retornaram, o silêncio no tribunal foi absoluto. Eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração enquanto o juiz lia o veredicto. No caso do Estado contra César e Heitor Ribeiro, pela acusação de homicídio qualificado de Ernesto Ribeiro, nós consideramos os acusados culpados. O tribunal explodiu em murmúrios e exclamações. César desabou na sua cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que tinha feito. Heitor permaneceu rígido, olhando para a frente sem expressão. Pela acusação de conspiração para cometer homicídio contra Maricela Ribeiro, nós consideramos os acusados culpados. O juiz procedeu imediatamente à sentença. César Ribeiro e Heitor Ribeiro, pelo assassinato premeditado do pai de vocês e pela conspiração para assassinar a mãe de vocês, eu os condeno à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 30 anos. Quando eu ouvi aquelas palavras, eu senti um peso gigantesco ser tirado dos meus ombros. Justiça. Finalmente havia justiça para Ernesto. Depois do julgamento, muitas pessoas se aproximaram para me abraçar e expressar seu apoio. Dolores chorou comigo, não de tristeza, mas de alívio. Maricela, Ernesto pode descansar em paz agora, ela sussurrou. Naquela noite, eu voltei para a minha casa, que agora parecia diferente. Não era mais um lugar de dor e traição. Era, de novo, o meu lar, o lugar onde Ernesto e eu tínhamos sido felizes por 42 anos. Salvador veio me visitar uma semana depois do julgamento. Como a senhora se sente? Ele me perguntou. Em paz, eu respondi honestamente. Pela primeira vez desde a morte de Ernesto, eu durmo tranquilamente.
Eu sei que ele está descansando porque sua morte não ficou impune. E o dinheiro, os seguros, as economias? Eu doei o dinheiro dos seguros de vida para uma fundação para vítimas de crimes familiares. Eu expliquei. Aquele dinheiro estava manchado de sangue. Eu não poderia usá-lo nunca. Minhas economias pessoais são suficientes para eu viver modestamente o resto dos meus dias. 6 meses depois do julgamento, eu recebi uma carta da prisão. Era de César. Mãe, eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo de tudo. O dinheiro, as dívidas, o desespero nos cegaram. Nós perdemos toda a humanidade. Heitor e eu destruímos a família mais amorosa do mundo por R$200 mil que nós nem conseguimos aproveitar. Amanhã eu vou me matar na minha cela. Eu não posso viver com o que nós fizemos. Se cuide, mãe. Diga ao pai que nós lamentamos ter sido filhos tão ruins. Eu não cheguei a tempo de impedi-lo de se suicidar. César foi encontrado enforcado em sua cela no dia seguinte. Heitor, ao saber da morte do irmão, teve um colapso nervoso completo e foi transferido para o hospital psiquiátrico da prisão. Hoje, 2 anos depois do julgamento, eu vivo tranquilamente na minha pequena casa. Eu transformei a oficina de Ernesto em um jardim, onde eu cultivo flores que eu levo para o túmulo dele todo domingo. Salvador se tornou um amigo próximo, me visitando regularmente para ter certeza de que eu estou bem. Às vezes, os vizinhos me perguntam se eu sinto falta dos meus filhos. A resposta é complicada. Eu sinto falta das crianças que eles foram, mas aquelas crianças morreram muito antes do Ernesto. Os homens em que eles se tornaram não eram meus filhos. Eles eram estranhos que compartilhavam o meu sangue, mas não o meu coração. Eu aprendi que a família verdadeira não é definida pelo sangue, mas pelo amor, lealdade e respeito mútuo. Ernesto foi minha família verdadeira por 42 anos. Os amigos que me apoiaram durante o julgamento são a minha família agora. A justiça não trouxe Ernesto de volta, mas ela me devolveu a paz. E nas noites tranquilas, quando eu me sento no quintal onde tantas vezes tomamos café juntos, eu juro que eu posso sentir a presença dele, orgulhoso de mim por ter sido forte o suficiente para fazer o que era certo, mesmo quando isso significava perder meus filhos para sempre. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível no cemitério, quando eu recebi a primeira mensagem que mudou minha vida para sempre. Hoje eu tenho 71 anos e meu cabelo completamente branco reflete todas as tempestades que eu enfrentei e superei. Mas meus olhos, como minha querida amiga Dolores me diz, brilham com uma paz que eles não tinham antes. A casa onde Ernesto e eu construímos nossos sonhos continua sendo o meu refúgio. Eu fiz algumas melhorias com o dinheiro que eu tinha economizado. Eu pintei as paredes de amarelo suave, a cor favorita de Ernesto, e transformei a velha oficina dele no jardim mais bonito do bairro. Rosas vermelhas, cravos brancos, girassóis que sempre procuram o sol, como ele me ensinou a fazer durante nossos anos mais difíceis. Salvador Oliveira se tornou algo mais do que o investigador que me ajudou a fazer justiça. Ele se tornou minha família por escolha. Ele vem me visitar toda quarta-feira à tarde e juntos nós tomamos café no quintal, enquanto ele me conta histórias dos outros casos dele. Às vezes ele me pergunta se eu me arrependo de ter denunciado meus próprios filhos, se não teria sido melhor manter o segredo e viver com a mentira. Nunca. Eu sempre respondo. A verdade dói, mas as mentiras matam a alma. A fundação que eu estabeleci com o dinheiro dos seguros de vida se tornou algo maior do que eu jamais imaginei. A Fundação Ernesto Ribeiro para Vítimas de Crimes Familiares. Agora ajuda dezenas de famílias a cada ano que passaram por tragédias parecidas com a minha. Nós temos psicólogos, advogados, investigadores particulares, todos trabalhando para que nenhuma outra família tenha que sofrer em silêncio o que eu sofri. 6 meses atrás, uma mulher de 40 anos veio me ver. O nome dela era Maria, e ela suspeitava que o irmão dela tinha assassinado a mãe deles por causa da herança. A história dela era dolorosamente parecida com a minha. Familiares gananciosos, pressão para vender imóveis, comportamento estranho depois da morte. A fundação forneceu a ela um investigador particular, consultoria jurídica gratuita e apoio psicológico durante todo o processo. Quando o irmão dela foi condenado por assassinato 3 meses depois, Maria veio me abraçar, chorando.
Senhora Maricela, a senhora salvou a minha vida. Se a senhora não tivesse tido a coragem de denunciar os seus próprios filhos, eu nunca teria tido a coragem de denunciar o meu. Esses são os momentos que me lembram porque valeu a pena toda a dor que eu passei. Heitor continua vivo, embora não seja mais o mesmo homem que eu conheci. Depois do suicídio de César, a mente dele quebrou completamente. Os médicos dizem que ele vive em um estado constante de culpa e paranoia, acreditando que Ernesto vem visitá-lo toda noite para cobrar o assassinato. Ele tentou se matar 3 vezes, mas os guardas da prisão o mantêm sob vigilância constante. Eu recebo cartas dele de vez em quando. Elas são incoerentes, cheias de desculpas desesperadas e súplicas por perdão. No início, eu as lia, procurando por algum rastro do filho que eu criei com tanto amor. Mas depois eu percebi que ler aquelas cartas apenas reabria feridas que já tinham cicatrizado. Agora eu as guardo, sem abrir, em uma caixa de sapatos. Talvez um dia eu as leia, talvez não. Eu tenho o direito de proteger a minha paz mental. Yasmin desapareceu da cidade imediatamente depois do julgamento. Alguém me disse que ela se mudou para a capital e mudou o nome. Eu não a culpo. Carregar o sobrenome de um assassino não deve ser fácil. Às vezes eu me pergunto se ela sabia o que César estava planejando, se ela foi cúmplice silenciosa do assassinato de Ernesto. Mas essas perguntas pertencem ao passado e eu aprendi a viver no presente. A cidade de São João do Oeste nunca vai esquecer o caso. Ele se tornou uma lenda local, uma história que os pais contam aos filhos como uma advertência sobre a ganância e a traição. Alguns me veem como uma heroína, outros como uma mulher cruel que mandou os próprios filhos para a cadeia. Eu não me importo com o que eles pensam. Eu sei a verdade e a verdade me deu a paz que eu precisava. Minha saúde continua surpreendentemente boa para uma minha idade. O médico diz que é porque eu finalmente consegui me libertar do estresse e da tristeza que eu carregava. O corpo se cura quando o coração encontra paz. Ele me explicou durante a minha última consulta. Os domingos de manhã são os meus favoritos. Eu corto flores frescas do meu jardim e caminho até o cemitério para visitar o túmulo de Ernesto. A lápide dele agora tem uma inscrição que eu mandei gravar depois do julgamento. Ernesto Ribeiro. Amado marido, pai traído, homem honrado. Seu amor foi mais forte que a sua morte. Eu conto a ele tudo o que aconteceu durante a semana. Eu falo sobre a fundação, sobre as famílias que nós ajudamos, sobre as cartas de agradecimento que eu recebo de pessoas que encontraram justiça graças à nossa história. Eu juro que eu posso sentir a aprovação dele no vento que move as folhas das árvores próximas. Sabe o que é mais estranho, meu amor? Eu disse a ele durante a minha última visita. Eu não sinto mais dor quando eu penso em César e Heitor. Eu só sinto pena. Pena porque eles tiveram todo o amor do mundo e escolheram o ódio. Eles tiveram uma família que os adorava e escolheram a traição. Eles tiveram a oportunidade de ser homens honrados como você e escolheram ser assassinos. Na semana passada, uma repórter da capital veio me entrevistar para um documentário sobre crimes familiares. Ela me perguntou se havia algo que eu gostaria de dizer a outras pessoas que poderiam estar passando por situações parecidas. A família não é uma desculpa para o crime. Eu respondi a ela. O amor não é cego. Amor com limites é amor verdadeiro. Se alguém que diz te amar é capaz de te fazer mal por dinheiro ou conveniência, essa pessoa não te ama de verdade. E nunca, nunca é tarde demais para buscar a justiça, não importa quem seja o culpado. Neste ano, no 5º aniversário da morte de Ernesto, eu organizei uma cerimônia especial em sua memória. Mais de 200 pessoas vieram. Vizinhos, membros da fundação, famílias que nós ajudamos, autoridades locais. Foi lindo ver como a morte dele, que começou como uma tragédia, tinha se tornado uma força para o bem em tantas vidas. Salvador fez um discurso emocionante. Ernesto Ribeiro morreu pela ganância dos filhos, mas o seu legado vive em cada família que encontra justiça graças à coragem da sua esposa. O mal tentou destruir a história dele, mas o bem a transformou em esperança para outros. À noite, antes de dormir, às vezes eu pego as fotografias antigas de quando César e Heitor eram crianças. Eu os vejo brincando no quintal, abraçando o pai, rindo comigo em natais passados.
Eu me permito chorar por aquelas crianças inocentes que existiram uma vez antes que a ganância os corrompesse completamente. Mas eu não choro mais pelos homens em que eles se tornaram. Aqueles homens escolheram o destino deles. Minha história acabou sendo maior do que a minha tragédia pessoal. Ela se tornou um símbolo de que a justiça é possível, mesmo quando ela vem das fontes mais inesperadas. Uma viúva de 66 anos demonstrou que a verdade é mais poderosa do que a mentira, que o amor verdadeiro é mais forte do que a traição e que nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Amanhã é quarta-feira e Salvador vai vir tomar café, como sempre. Eu vou fazer o doce favorito dele e vou contar a ele sobre as cartas de agradecimento que chegaram nesta semana. Depois, nós vamos trabalhar juntos no jardim, plantando novas flores para a primavera. A vida continua mais simples, mas mais autêntica do que antes. Eu aprendi que a família verdadeira não é sobre sangue compartilhado, mas sobre valores compartilhados, sobre respeito mútuo, sobre amor que nunca se transforma em dano. Ernesto, onde quer que você esteja, eu espero que você saiba que eu cumpri a promessa que eu te fiz, ao lado do seu túmulo naquele dia terrível. Eu encontrei a verdade, eu busquei a justiça e eu transformei a nossa dor em esperança para outros. A sua morte não foi em vão, meu amor. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.